Agora nosso tema será a projeção do direito penal. Vamos começar por um tema super importante, que é a seletividade penal. Nesse tema, eu inicio falando sobre a seletividade no sistema penal. Em linguagem simples, dizemos que são os condenados, as pessoas submetidas ao sistema penal, principalmente as de menores recursos. Os pobres e negros são a maioria. Muitos ricos, caso realizassem rápido exame de consciências, apresentariam um prontuário com condutas de igual ou maior gravidade, porém continuariam em liberdade, sendo que a seletividade revela que o direito penal não é aplicado com isonomia. Deve-se negar o mito de um direito penal igualitário. Faz dos membros sociais de menores recursos o quase exclusivo produto do sistema criminal. O ministro Barroso já admitiu em entrevista que o sistema penal é particularmente duro com os pobres e relativamente manso com os ricos. Controle social. É inimaginável uma sociedade sem controle social. Advogar que o direito penal é o único meio para enfrentar a criminalidade é um grande equívoco. É o mesmo que enxugar gelo. O penalista segue explicando que a diferença entre direito penal e os outros meios de controle social é simplesmente a formalização do controle, liberando-o dentro do possível da espontaneidade, do oportunismo e da subjetividade. As normas penais são verdadeiras restrições de liberdade, cuja finalidade principal é impor um padrão de comportamento compatível com o mínimo de harmonia para se viver em sociedade. Vamos falar agora do abolicionismo penal. O sistema penal não é racional. Cada ato do sistema penal atua sem considerar o que foi feito antes e o que será feito adiante. Embora o poder estatal limite o poder punitivo e garanta os direitos individuais, a realidade é inteiramente distinta. Logo, toda essa máquina de controle social deveria ser eliminada. A descriminalização social pode ser pior que a estatal. Concluído que, também no Estado Social de Direito, o abolicionismo não conseguirá acabar com o futuro do direito penal. O discurso judicial, que na teoria deveria ser garantista, revela-se na prática altamente retributivo. Isto é, a pena é um mal aplicado para compensar o mal provocado pelo homem. Para concluir, o discurso penitenciário, que se diz pedagógico, acaba no mundo real por possibilitar uma verdadeira carreira criminosa. Aquele que ganha uma camisa do cárcere ganha verdadeiro impulso para servir ao crime, ou seja, fazer carreira criminosa. Então vamos falar da criminalização. O primeiro momento da criminalização ocorre quando da separação da sociedade em esferas distintas. Os privilegiados e marginalizados, ou a cobertura e a periferia, isso significa que o processo de criminalização tem uma natureza política, de sorte que os demais vulneráveis, pertencentes às camadas populares e vítimas de seus próprios estereótipos, são os selecionados. É a polícia que muitas vezes define o rumo de um processo criminal. Em falar em polícia, vamos falar agora de policização. Tenha-se em mente que os policiais provêm, geralmente, da esfera mais pobre ou de menores recursos, ou seja, os mesmos setores dos criminalizados. Assim, são considerados traidores. O salário é baixo e os riscos são enormes. Os policiais se tornam vulneráveis à própria criminalização por meio da corrupção. Quem adere a essa vida acaba por manchar o prestígio e o valor da instituição, cultivados pelos policiais corretos. Com efeito, alimenta o preconceito, a desconfiança e a insegurança de uma sociedade. O direito penal e a dignidade humana, o princípio da dignidade humana, vetor principal do sistema jurídico, nem sempre tem a indevida incidência
deve-se ter em mente que o penalista não pode ficar restrito somente ao Código Penal e à legislação especial. Acima dessas normas estão a Constituição Federal, prevendo a dignidade da pessoa humana como um dos princípios fundamentais da República, prevista lá no artigo 1º, inciso 3º, e nos tratados de direitos humanos. Justifica-se correr ao sistema penal apenas como a última alternativa de solução de um conflito social. A dignidade é fundamentalmente um atributo da pessoa humana e, pelo simples fato dessa qualidade, todos merecem a maior consideração e o maior respeito, não apenas pelos seus semelhantes, senão também pelo Estado. Agora, nós vamos entrar numa parte histórica, que é a perspectiva histórica e a evolução histórica do direito penal. No direito penal primitivo, era o simples instrumento do sobrenatural, especialmente por não compreender os elementos da natureza. A sociedade era regida por mandamentos divinos, sem uma justiça formal constituída. Tinha o banimento, no qual recaía o agente que descumprisse as regras, realizava-se por meio de tabus, ou seja, um sistema geral e rígido de controles sociais. Desrespeitar um tabu significava afrontar o sagrado. Existia também o culto aos totens, eram cultuados em rituais. O tabu era a proibição aos profanos de se relacionarem com pessoas, objetos ou lugares determinados, ou deles se aproximarem, em razão do caráter sagrado dessas pessoas, objetos e lugares, e cuja violação acarretava ao culpado ou a um grupo um castigo da divindade. Descumprir um tabu significava desconsiderar a regra de convívio coletivo e ofender o mandamento sacral. O direito penal, enquanto conjunto de normas de proibição das mais desvaliosas de todos os comportamentos, é connatural ao nosso mais profundo modo de ser com os outros. Nas leis penais de Roma, no início da cidade, é marcado pela falta de limites ao arbítrio do magistrado e pela influência do respeito ao sagrado. Os reis também exerciam o papel de sacerdotes e possuíam poder de vida e morte sobre os autores das infrações, em uma verdadeira confusão entre direito e religião, um embrião do sistema jurídico penal. Na verdade, não existia um direito penal romano como um todo independente. Muito menos se pode falar numa história do direito penal romano como um todo independente. Muito menos se pode falar numa história do direito penal romano. De acordo com o professor Bittencourt, apesar de não sistematizar os institutos jurídicos penais, os romanos contribuíram com o direito penal em diversas frentes, como o nexo de causalidade, o dolo, a culpa, o caso fortuito, a menoridade, a inimputabilidade, o concurso de pessoas, as penas e suas mediações. A vingança de sangue, lei do talião, olho por olho, dente por dente. O talião trazia uma vingança de não poder exceder o mal causado pelo agente. E embora sua crueza assumia certa ideia de proporcionalidade, em tudo contrária à desmesura, à desmedida da vingança. A vingança divina, no período pré-iluminista, como o interesse religioso era o bem protegido. Houve significativa influência dos ideais teológicos no direito penal e, com efeito, a repressão ao agente tinha por fim aplacar a ira da divindade ofendida pela conduta. O direito de castigar era o resultado de um desrespeito à lei divina ou a um direito eterno, sendo que o crime representava uma ofensa contra Deus e também contra a sociedade. A vingança pública e a pena criminal perdeu o seu sentido individual e se transformou numa resposta social infligida não mais pelo particular ou pelo sacerdote, mas pela autoridade soberana do Estado. O rei, que representava os máximos interesses estatais, fez-se largo uso da pena de morte e das penas degradantes.
período humanitário no século XVII, no século XVIII, ganhou bastante relevância o movimento liberal e humanista iniciado com Montesquieu, defensor da separação dos poderes. Foi Cesare Bonnessana, o autor de Marquês de Beccaria, que em 1764, com o seu livro Dos Delitos e das Penas, reúne de uma forma mais sentimental e de bom senso do que tecnicamente jurídica o seu protesto contra os horrores da lei penal, indicando a abolição da pena de morte e da tortura. Entre diversas teses, proclamava o caráter proporcional e humanitário das penas, bem como a eficácia e a certeza de seu cumprimento pelos infratores. A obtenção da verdade, bem como a pena, não poderia ser cruel, por ser contrária à ideia de justiça, uma vez que o fraco, mais inocente, quando torturado, confessa um delito que não praticou, ao passo que o forte, mais culpado, é inocentado porque suporta a tortura. Vamos falar agora um pouquinho das escolas criminais. Começando pela escola clássica, representava o racionalismo justnaturalista na escola clássica criminal. Seus pensamentos muito influenciaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O direito de punir é o livre-arbítrio. O homem é um ser inteligente e livre para escolher entre o bem e o mal, entre praticar a conduta proibida e respeitar a proibição. O delito é o produto de um procedimento do agente dotado de razão no momento de refletir sobre a sua conduta e escolheu infringir as normas. Ao decidir pela conduta contrária ao direito, o sujeito será submetido a uma pena, cuja função é a reafirmação do princípio da justiça. A pena criminal é a justa retribuição, sempre proporcional, a fim de evitar as arbitrariedades do Estado. Carrara entende o homem como um ser livre, dotado de razão e capaz de avaliar as situações conforme a norma jurídica e os princípios da moral. A liberdade deve ser aferida como poder de atuar ou não segundo determinações do seu querer. O iluminismo representou uma verdadeira linha divisória na história do direito penal, com a compreensão da dignidade humana como centro do sistema penal e o fim de um direito penal teocrático. Período científico. Na primeira fase, com Lombroso, o delito era considerado uma patologia. Já a segunda fase foi marcada pela sociologia criminal de Ferri e a terceira se desenvolveu com a antropologia de Garófalo. Assim, para os positivistas, as causas das condutas delitivas poderiam ser determinadas biologicamente, sociologicamente ou psicologicamente. É possível concluir que o sistema penal positivista se sustenta sobre o autor do delito e não sobre o próprio delito. Ao aceitar a liberdade de escolha como fundamento da conduta criminosa ou do determinismo, a própria concepção do fim da pena, consequência do crime, muda substancialmente. O debate é atual e está longe de alcançar a unanimidade. O grande desenvolvimento da teoria do delito e do seu conceito analítico de crime ocorreu lá na Alemanha, principalmente a partir dos estudos de von Litz. Apesar de sua concepção de ciência conjunta do direito penal, Litz ressaltava a atividade do direito penal e o distinguia da criminologia, reconhecida como uma ciência empírica. Justamente com von Bellingen, desenvolve os conceitos de tipicidade penal, antijuridicidade e culpabilidade como de requisitos para a configuração do delito. Tanto os neocantianos quanto os finalistas reconheceram o crime como fato típico, antijurídico e culpável, modificando somente o conteúdo atribuído a cada um desses elementos. Metz e Weldson, representantes das respectivas escolas neocantiana e finalista, apresentaram propostas que modificaram a teoria de Litz, como a inserção de conteúdo valorativo à ação, a lesividade ao bem jurídico como fundamento da antijuridicidade e um novo tratamento ao dolo e à culpa. A escola dogmática formada por elementos objetivos e subjetivos, metodologicamente estruturada. Cada elemento possui natureza e fins distintos, e a exclusão de qualquer um deles descaracteriza o fato criminoso. O garantismo, Luiz Ferraioli, é o seu principal expoente.
O autor, no modelo de direito penal mínimo, limita a atuação punitiva estatal, tanto na combinação quanto na aplicação da pena, visando consagrar o direito de liberdade dos indivíduos. Mas vale a certeza da punição com a aplicação de uma pena branda que a combinação de sanções exageradas sem a consequente imposição. Tem-se o postulado do princípio da necessidade penal ou da economia do direito. A imposição da consequência jurídica se faz necessária a existência de ofensa a um bem jurídico fundamental, de sorte que o princípio da lesividade não permite a punição do agente por suas convicções ou pensamentos. Assim, pelo princípio da materialidade da conduta, é analisada a relação causal entre a conduta e o resultado. Por fim, a teoria garantista de Ferraioli reverencia o princípio da culpabilidade, sobre a lógica da análise jurisdicional focada somente na conduta praticada e não em seu autor, refutando, por exemplo, o instituto da reincidência. O garantismo abandona qualquer resquício inquisitorial e abominam-se os abusos de um sistema estatal representado na concepção de efetividade sem validade. Funcionalismo teológico racional. Professor Klaus Roxin desenvolve a sua teoria funcionalista com base em duas premissas. A função do direito penal é proteger bens jurídicos que possuem dignidade penal. A pena só possui legitimidade se atender às finalidades de prevenção geral e pessoal. Roxin reconhece que as escolas causalistas, neocantianas e finalistas pecam ao ter como núcleo da teoria do delito o conceito de ação, que não possui natureza jurídica. Logo, a culpabilidade é necessária, mas não suficiente para legitimar o fato criminoso. Roxin salienta que cada categoria do delito, tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade, deverá ser observada, desenvolvida e sistematizada sobre o ângulo de sua função político-criminal. Direito penal excepcional. Outro sistema penal foi proposto por Jacobs, considerando a relação cidadão-inimigo. O autor defende que a missão do direito penal não é a proteção dos bens jurídicos, como faz professor Roxin, e sim a tutela da vigência da norma, considerando ao cidadão que a pena tem a finalidade de reprimir a conduta praticada e, portanto, afirmar a vigência da norma penal, enquanto o inimigo se aplica uma custódia de segurança, uma vez que visa prevenir um futuro perigoso e, com efeito, não autoriza que a vigência da norma seja desconfirmada. A missão do direito penal é, sem dúvida, preservar a norma penal. Os tipos de infratores. Rousseau, penalista alemão, considera dois tipos de infratores, o cidadão e o inimigo. O cidadão é autor de fatos normais e, não obstante, tenha se desvirtuado do contrato social, considerando que não constitui uma ameaça constante ao Estado de cidadania. Por sua vez, o inimigo é autor dos fatos de alta traição, seja por sua atitude, exemplo, delitos sexuais, por sua vida econômica ou ainda por uma incorporação a uma organização. Perde a qualidade de cidadão, porque se constitui em uma ameaça constante ao estado de cidadania. Nesse direito penal do inimigo, as consequências são drásticas, pois a imposição das sanções é desproporcional. Condutas distantes de representar uma ameaça ou perigo para um bem jurídico são criminalizadas e as garantias processuais não são respeitadas. O inimigo é considerado uma não-pessoa. Desse modo, o inimigo pode ser julgado sem praticar o crime porque basta uma só condição. Exemplo disso, nós temos o terrorista. Críticas da teoria jacobesiana, quando se considera um duplo sistema de imputação, isto é, quando se diferenciam cidadãos e inimigos, além da desigualdade material representada pela negação do princípio da culpabilidade, se entende que na guerra nenhum direito será respeitado. Recusavam-se a alguns seres humanos, portanto, o próprio status de pessoa. O sistema de Jacobs constitui a ressurreição de uma concepção nazista sobre o ser humano. Perspectiva histórica do direito penal.
Evidentemente, na época da descoberta do Brasil pelos navegadores portugueses, não existia um sistema legal. A organização jurídica era extremamente rudimentar, inexistindo um conjunto de normas, ainda que orais e consuetudinárias, racionalmente organizadas e impostas metodicamente por um poder superior para assegurar a disciplina social e a justiça. Nas ordenações afonsinas, foi uma época complicada. A combinação abusiva da pena de morte e das penas corporais, o emprego por arbítrio judicial da tortura, a ampla criminalização de crenças, opiniões e opções sexuais e a própria transmissibilidade das penas. As penas eram desumanas e cruéis, como a pena de fogo em vida, ou desproporcionais ao crime cometido, ou também desiguais em função do réu apresentado a julgamento. A divisão do livro V das Filipinas reconhecia os crimes de heresia, blasfêmias e apostasia, punição a quem fosse considerado um feiticeiro, demonstrando a influência religiosa no direito penal. Além disso, também se punia o crime de lesa majestade, que significava traição à pessoa do rei, o que incluía falar mal do rei. Não se usava o princípio da legalidade, ficando ao arbítrio do juiz a escolha de uma sanção. As ordenações filipinas são confirmadas após a independência do Brasil e por aqui vigoram até o movimento de codificação do século XIX, em especial no direito penal, com o Código Criminal do Império de 1830, Perspectiva de Futuro. No ano de 2002, uma comissão de juristas foi convocada para a elaboração de um anteprojeto do novo Código Penal. A proposta foi entregue ao Senado Federal, a princípio com a ideia de modernização da legislação. O anteprojeto apresentou mais de 500 artigos, ultrapassando o atual regramento legal, em especial pelas leis extravagantes ao seu texto. O Instituto de Ciências Criminais, ademais, publicou contundente crítica ao projeto, em forma de revista, apontando as deficiências técnicas e a falta de uma discussão mais ampla.